Fala aí galera do YouTube, meu nome é Arlindo de Souza e hoje eu vou ajudar você a entender quais são os motivos para você permanecer na sua igreja local. E para isso eu vou te dar 5 razões e meia para você permanecer na sua igreja. Então a primeira razão é que pode ser que você tenha algumas reclamações a respeito da sua igreja e uma delas é que na minha igreja não tem pregação expositiva. As pregações são temáticas. Eles não estão expondo as escrituras. Eles não estão pregando como a gente deveria pregar dentro de uma igreja que é bíblica, tem uma teologia sólida. E eu preciso te falar o seguinte, olha, primeira coisa, não quer dizer que pelo fato de uma pregação ser temática, ela não seja também uma pregação expositiva. Afinal de contas, toda pregação deveria ser uma exposição das escrituras, ainda que ela inicie focando em um tema. Então, o fato de uma pregação não ser expositiva nos moldes que algumas pessoas aí da internet querem falar que a gente deve ficar preso, isso não quer dizer que essa pregação não seja bíblica, não seja boa e não produza edificação na igreja local. Gente, tem um monte de igreja que tem pregação expositiva todo domingo. Só tem um problema, as pessoas não conseguem ouvir essas pregações expositivas porque elas estão dormindo de tão chatas que elas são. Cara, tem muita pregação expositiva ruim e talvez você tá debaixo da ilusão da internet de achar que todo pregador expositivo é como os pastores que você ouve na internet, que são pessoas de muito destaque na sua denominação e que não são as pessoas que vão estar em cada uma das igrejas locais de determinadas denominações. Então, você precisa se preocupar não com qual é o formato correto da pregação, se você precisa ter uma exposição, se a pessoa precisa seguir as 4 páginas do sermão, se a pessoa precisa seguir o método de pregação expositiva do Haddon Robinson, se a pessoa precisa seguir quais são os métodos de pregação expositiva do John Piper. Não, o que você precisa se preocupar é, essa pregação é fundamentada na Bíblia? Essa pregação ela tem o objetivo de gerar piedade cristã? Essa pregação ela está sendo transmitida com vida e está ajudando as pessoas a crescerem na sua espiritualidade? Isso é suficiente. Não fica preso. Se a sua igreja não tem pregação expositiva, isso não é motivo para você sair dela. Segunda razão para você permanecer na sua igreja local é que se você se ofendeu com algo que algum líder disse, isso não é motivo para você sair. Por quê? Porque se você se ofendeu com alguma coisa que foi dita, isso significa que você precisa resolver essa questão com a pessoa. Se um líder fez algo que te chateou, que te magoou, que você acha que foi um erro, bom, qualquer líder, qualquer pastor é um ser humano, como qualquer outro. E como seres humanos nós somos pecadores, o que significa que nós pecamos, nós erramos, nós ferimos e magoamos uns aos outros. Mas o fato de ferir e magoar não é motivo para se afastar totalmente, e sim uma oportunidade para que você possa exercitar aquilo que Jesus nos chamou para fazer, que é, se você vê o seu irmão pecar, vai até ele e repreende ele. Isso é o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 18. Então, se um líder fez algo de errado, isso é simplesmente sinal de que ele é um pecador assim como todos nós. Vai até ele, conversa com ele, diga, olha, você fez isso daqui, isso me chateou, isso me magoou, eu acho que você errou, acho que você pecou nisso e eu quero que você se arrependa disso, me peça perdão e isso vai ser suficiente para restaurar o relacionamento. Agora, se a pessoa não aceitar isso, o que a gente deve fazer? A gente deve ler lá a passagem de Mateus capítulo 18 e ver todas as coisas que Jesus orienta que devem ser feitas nesse caso. Então, foi magoado por um líder, não é motivo para sair da sua igreja local, é simplesmente uma oportunidade para exercitar a prática cristã de confrontar uns aos outros nos seus pecados. Terceira coisa que não é motivo para você sair da sua igreja local e você deve encarar como uma coisa comum. Você não concorda com todas as doutrinas que são pregadas. Você não concorda com todo o ensino da sua igreja local. Ok, tudo bem, você pode ter algumas discordâncias. Primeiro, você precisa saber que se você é calvinista, sua igreja é arminiana, eles não são hereges. Eles têm simplesmente uma perspectiva teológica diferente da sua.
Se você é arminiano, você está numa igreja calvinista, mesma coisa. Então, se você é premillenista histórico, você está numa igreja que é dispensacionalista, isso não é motivo suficiente para você sair da sua igreja local. Você deveria ficar, mesmo que você não concorde totalmente com as doutrinas daquela igreja. Por quê? Porque o que você deve buscar numa igreja local é que você seja edificado, que você tenha relacionamento de aliança e que você possa servir a Deus e cooperar com o propósito de Deus na sua geração. Algumas discordâncias são normais, não tem como, é muito difícil você concordar com tudo. Afinal de contas, é responsabilidade dos líderes de uma comunidade, dos presbíteros dessa igreja, definirem qual que é a direção, a doutrina e qual que é a forma de se fazer parte dessa comunidade local. Se você não é um desses líderes, você não vai ser uma pessoa que participa, ou no mínimo, você não vai ser aquele que determina como que esse processo acontece. Se você não vai ser essa pessoa, possivelmente coisas vão ser feitas de uma forma que você não concorda 100%. Por algum motivo, nós, como seres humanos, temos essa tendência a gostar muito mais das nossas ideias do que das ideias de outros. Então, é normal, fica tranquilo. Você não concorda 100% com as doutrinas, pode permanecer nessa igreja. Agora, se isso te impede de caminhar, se isso te impede de exercer aquilo que é o seu dom, aquilo que é o seu chamado, aí é uma outra história. Mas não é um motivo no sentido de que o fato da igreja ter doutrinas diferentes daquelas que você acredita não é algo que diz para você que você deve sair dessa igreja, mas sim que você pode permanecer tranquilamente. O quarto motivo é que você pensa que há uma falta de profundidade na pregação. Gente, esse é um tema que eu sei que muita gente fica tensa em relação a isso. A pessoa está frustrada, ela está ouvindo as pregações, ela está falando as pregações são rasas, as pregações não tem profundidade, não tem teologia. Calma. Me responde algumas perguntas. Primeiro, o seu desejo de ter profundidade é um desejo que as pregações sejam muito mais teológicas e as pregações na sua igreja local elas são mais simples, mas elas não são mais simples no sentido de serem simplórias, mas são pregações que falam muitas vezes o óbvio, falam simplesmente aquilo que está ali na Escritura, muito claro. São pregações que são centradas no Evangelho, que falam a respeito da graça de Deus, que falam a respeito da necessidade de andar em santidade, que falam da necessidade de obedecer às Escrituras. Elas são simples nesse sentido, então isso não é um problema. A questão é que muitas vezes a gente vai atrás daquele tipo de emoção ou aquele tipo de excitação intelectual que muita coisa que a gente vê na internet nos proporciona. Cara, você quer ser intelectualmente estimulado por conteúdo teológico? Cara, leia bons livros. Leia livros clássicos da teologia cristã. Cara, pega as Institutas da Religião Cristã de Calvino e leia esse ano. Isso vai te estimular intelectualmente muito mais do que qualquer pregação que você possa ouvir em uma outra igreja. Se a falta de profundidade que você percebe é uma falta de profundidade emocional, ou como algumas pessoas vão dizer, eu sinto que falta unção nas pregações, falta aquele senso da presença de Deus que me atinge interiormente. Então, pode ser que as pregações, elas de fato não tenham essa carga emocional tão grande, pode ser que as pregações de fato não tenham um impacto que leve você a coisas sobrenaturais, mas a questão é, a pregação é centrada no Evangelho, é centrada em Jesus, ela é extraída das Escrituras, isso então não é uma preocupação. Pode ser algo que você fala, eu gostaria de pregações melhores. Não, tudo bem você gostar, assim, querer pregações melhores. No caso, eu também queria pregar melhor, né? E provavelmente o pastor da sua igreja também. Mas nem sempre a gente vai ter aquilo que de melhor existe no mundo à nossa disposição. Isso é um problema que a gente enfrenta aqui na internet, que é o quê? A internet nos expõe a muita coisa. E o fato dela nos expor a muita coisa pode fazer com que a gente fique com um hábito de comparar muitas coisas, de olhar para tudo ao nosso redor e avaliar não de acordo com o que está de fato à nossa disposição, mas de acordo com o que há de maior e de mais referencial no mundo. E, cara, dificilmente as pessoas vão conseguir suprir esses padrões e esse tipo de exigência. Então, se a sua igreja local tem uma pregação que é simples, mas que é focada em Jesus, que é focada no Evangelho, que prega aquilo que está nas Escrituras, mas você acha que isso não é suficiente, olha, cara,
ouve coisas na internet, leia bons livros, estimule o seu intelecto por meio dessas coisas ou estimule as suas emoções por meio de buscar Deus mais intensamente. Pronto, isso está resolvido, mas isso não é razão para sair da sua igreja local. A quinta razão, ela tem a ver com uma razão que eu falei no outro vídeo, que é o vídeo das razões para você sair da sua igreja. Ali sim, eu falei, ó, isso daqui é motivo para você sair. Mas a quinta razão tem a ver com um tópico que é falado lá, que é abuso de autoridade. Mas aqui eu estou falando de um tipo de abuso de autoridade que não é abuso de autoridade, que é quando o indivíduo confronta você nos seus pecados, fala que você está errado, fala que você precisa se submeter aos direcionamentos da igreja local. Esses direcionamentos, obviamente, não são um controle sobre a sua vida pessoal, mas eles são uma exigência de uma vida de santidade, uma exigência de se conformar às estruturas que a igreja local propôs para os seus membros. E, gente, isso não é abusar da autoridade, isso daí é exercer a autoridade. Então, dentro de uma igreja local, você tem líderes. Esses líderes, eles precisam tomar decisões, eles precisam dar direção. E essa direção, ela muitas vezes não vai ser exatamente aquilo que você faria. Isso não quer dizer que você sofreu abuso. Alguém chegar para você e falar que você tem que parar de transar com a sua namorada, não é abuso de autoridade. Alguém chegar para você e falar que você deve respeitar as pessoas, não é abuso de autoridade. Alguém chegar para você e falar que você não faz uma coisa muito bem feita. Uma vez a gente estava numa situação em que eu tive que falar a respeito de uma pessoa que estava na música da igreja. Eu falei, olha, eu acho que para essa situação, essa pessoa não é muito legal, porque falta um pouquinho de qualidade técnica e tudo mais. E um dos líderes virou para mim e falou, cara, mas se falar isso para a pessoa, isso vai dar problema. Eu falei, não chame isso de problema. Chame isso de oportunidade de discipulado. Porque se eu não faço uma coisa tão bem feita e na igreja local tem alguma pessoa que faz essa coisa melhor do que eu dar um espaço para que essa pessoa faça aquilo no meu lugar, gente, um mínimo de humildade cristã que deve haver. Porque, do contrário, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu sei que eu não faço tão bem feito, mas eu não quero que as pessoas tenham uma coisa melhor. Eu quero que as pessoas tenham o que eu tenho a oferecer. Gente, isso daí tá errado, isso daí tá errado. E alguém chegar nesse ponto e falar que, de fato, você não é tão bom e você precisa melhorar, não é abuso de autoridade. E isso nos leva à nossa meia razão que finaliza esse vídeo aqui. Então eu falei, são 5 razões e meia. Essa meia razão tem a ver com você dizer, nessa igreja local eu não sou reconhecido. Cara, pode acontecer em alguns casos que há um tipo de perseguição ou exigência que não condiz com a realidade, mas, gente, na maioria dos casos, você vai ser reconhecido se você fizer o trabalho. Você vai ser reconhecido se você se disponibilizar a servir, se disponibilizar a fazer aquilo que vai cooperar para o bem comum da sua igreja. O problema é que algumas pessoas elas não querem o bem comum da sua igreja. Elas têm uma visão a respeito do seu chamado, do seu ministério, que não inclui outras pessoas. O seu pensamento a respeito de ministério não tem a ver com servir outros, mas tem a ver com ser servido, ser reconhecido, ser bajulado, ser alimentado no seu ego. Então, você dizer, eu não sou reconhecido na minha igreja local, não necessariamente é um motivo para você sair dali. Às vezes é um motivo para você reavaliar como que você precisa aprender um pouco mais a respeito de humildade cristã. Se você olhou esses motivos aqui e ficou na dúvida, pensando, ok, eu entendi que essas coisas não são motivos para eu sair, que eu devo ficar quando eu me deparar com essas situações. Mas então, o que são motivos para sair de fato? Dá uma olhada no meu vídeo, que tem aqui no canal, a respeito de 5 razões e meia para sair da sua igreja local. E aí, conseguiu entender quais são as razões para você permanecer na sua igreja? Então, não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal, curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo qual é o tema que você quer que eu grave nos próximos vídeos. Os temas que forem mais mencionados vão ser os temas que eu vou gravar aqui para vocês, porque eu quero ajudar você a compreender melhor como viver a vida cristã, crescer em espiritualidade, compreender melhor teologia e ter um melhor relacionamento com a Bíblia
e com a igreja local. Galera, esse foi o nosso vídeo, valeu e até a próxima.